Revista Rádio Globo. Fazer uma perguntinha pra você. Você sabia que nos últimos 20 anos cresceu em 71% o número de mulheres que deram à luz entre os 35 e os 39 anos? O estudo foi feito pelo Núcleo de Inteligência do jornal Folha de São Paulo, dados do Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos do Ministério da Saúde. Olha só, hein? Sabia disso? Confesso que não. Mas, para saber mais sobre o tema, vamos conversar com o Alexandre Pupo Nogueira, que é ginecologista e obstetra do Hospital Albert Einstein, em São Paulo. Alexandre, muito bom dia. Bom dia a você e a todos os seus ouvintes. Eu sempre soube que a mulher tinha uma idade limite para ser mãe. Me parece que com o avanço da ciência não existe mais o tempo máximo ou mínimo, existe gravidez de risco, é isso? Perfeitamente. O tempo ideal para uma mulher ter filhos, do ponto de vista biológico, seria entre os 21 e os 29 anos de idade para o primeiro filho. E consideramos hoje, na medicina, que após os 35 anos de idade, a mulher passa a ter um risco aumentado em relação à gestação. E hoje nós temos técnicas de fertilização in vitro e uso de medicações hormonais que permitem que uma mulher, mesmo após a menopausa, possa ser mãe, porém, obviamente, utilizando óvulos já não do próprio ovário, né? Certo. Então, com a menopausa, o ovário para de produzir os seus próprios óvulos, mas utilizando óvulos de outras mulheres, nós conseguimos formar um embrião e conseguimos que uma mulher em qualquer idade possa ser mãe. Então, percebem, hoje existe essa tecnologia a serviço. E o que leva, agora, uma outra pergunta, menos científica e mais, vamos dizer assim, sociológica, o que leva as mulheres a esperarem mais para ter filhos? Essa é a grande questão hoje do ponto de vista social, né? Pois é. O que nós temos hoje, infelizmente, ou felizmente, enfim, nós temos a inserção da mulher no mercado de trabalho, nós temos mulheres hoje disputando posições no mercado com homens e com entre elas também. Sei. E isso leva elas a buscarem, né, uma formação acadêmica, científica e iniciar a sua carreira profissional. E, em média, nós sabemos que a gente consegue uma estabilidade profissional ao redor dos 33, 35 anos de idade. E o que a gente vê é que hoje as mulheres buscam, primeiro, estabilidade financeira, para aí então encontrar um parceiro adequado e aí constituir família. Então as prioridades da mulher, que no passado eram basicamente ser mãe, porque ser mãe era socialmente uma posição de alto status social, hoje a gente tem que o status social é muito mais baseado em você vencer no seu ambiente profissional do que ser mãe. Então, a prioridade da mulher mudou. Hoje ela quer primeiro ser uma vencedora profissionalmente e aí, então, ela parte para o projeto de ser mãe, o que, infelizmente, a natureza não entende tão bem, porque a natureza, ela determinou o corpo da mulher e o funcionamento da vida muito antes de existirem as profissões. Não, e existe também um outro aspecto, né? A mãe, isso vale para o pai também, que tem filhos tarde, eles acabam envelhecendo para os filhos precocemente, né? Porque eles já atravessaram metade do caminho, e quando é um pai aos 60 anos de idade, ele já é um pai velho, né? Ele é pai, mas não tem aquela figura. Mas faz parte, você, né? Como o doutor disse, a coisa funciona lá no início. De repente, nós estamos já transferindo para metade. Tem outros que resolvem mais da metade. Quer dizer, eu acho a inconveniência é essa, você não aproveitar bastante, né, a vida do seu filho, porque você vai ser pai aos 50, 60, não estou dizendo que você vai morrer, não é isso. Mas, cronologicamente, você tem muito menos tempo de curtir o filho. Eu estou dizendo alguma besteira? Não. Eu, inclusive, me posiciono nesse mesmo cenário, porque eu fui pai em idade mais avançada. Como médico, a carreira antecedeu a minha busca pela paternidade. Uhum.
E eu vivo esse dilema no meu dia a dia, né? Eu tenho hoje 40 e tantos anos, com filhas pequenas, e que provavelmente vão estar terminando a faculdade, eu já vou estar aos 60 e poucos anos, eu já próximo a buscar, né, se fosse numa situação outra, até a aposentadoria, com filhas ainda na faculdade, né? E eu me pergunto se eu vou ter tempo de vida útil para ser avô. Né? Olha só, esse é um ponto. Eu toquei nesse assunto e nem podia imaginar que eu estaria, né, entrevistando alguém que vive essa situação. Realmente. E olha que eu nem pensei nessa coisa de ser avô, nem pensei nisso, nem cheguei lá. Mas voltando então ao tema, Alexandre, antes se falava muito na coisa da gestação de risco das mulheres mais velhas. Isso continua? A ciência já consegue administrar isso ou a gravidez continua sendo uma gravidez de risco? É mito ou não? Não, na verdade não é mito, mas a ciência mudou um pouco os parâmetros, né? Quando eu entrei na Faculdade de Medicina nos idos de 1990, a idade em que nós passávamos a considerar a gravidez como uma gravidez de risco era aos 31 anos de idade, né? Uhum. Inclusive o termo que se usava na época era gestante idosa, que é um termo até, de certa forma, pejorativo. É né? Horrível. Horrível. Hoje, nós consideramos que a gravidez passa a ser de risco quando a paciente engravida após os 35 anos de idade, ou seja, a ciência já conseguiu jogar essa idade 4 anos à frente. Tá? Qual é o cenário e por que nós consideramos as gravidezes acima de 35 anos de idade como gravidezes de risco? Nós estabelecemos alguns parâmetros de doenças relacionadas à gestação que acabam surgindo por conta do excesso de peso que a gravidez causa ao corpo humano, né? Então, a gravidez, ela exige muito do corpo da mulher e com o passar da idade, obviamente, a reserva daquele corpo é um pouco menor. Nós envelhecemos dia a dia, ano a ano. Então, nós sabemos que após os 35 anos de idade, as mulheres que engravidam nessa faixa etária estão mais propensas a terem doenças que podem complicar o resultado final da gravidez, como pressão alta ao final da gravidez, Sim. O hipotireoidismo, né, que é a falência ou a insuficiência na produção de hormônio tireoidiano, e a diabetes relacionada à gestação, né, que a gestação exige uma sobrecarga que às vezes o pâncreas da paciente não consegue suportar, provocando a formação da diabetes gestacional. Eu estou ouvindo você falar tudo isso e, de repente, e o parir, né, depois dos 35? Você falou em resistência, em organismo, em envelhecimento. Parir requer esforço, requer, enfim, a gente sabe o que é isso. Como é que fica? Uma mulher, depois dos 35, ela teria forças para parir naturalmente? Esse é um outro ponto importantíssimo, porque, de fato, né, nós, inclusive, damos o nome de trabalho de parto. Né? Isso, A gente brinca entre nós médicos até que não é um lazer de parto, não é a alegria de parir, mas é o trabalho de parto. Né? Envolve um trabalho intenso do corpo, né? Em que há um gasto energético importante, existe a necessidade de um esforço cardiorrespiratório do corpo importante, né? Entre você iniciar um trabalho de parto e efetivamente o bebê nascer, numa primeira gestação nós estamos falando aí de 8 a 12 horas de trabalho de parto, alguns casos até 16 horas, em que o útero, que é um músculo, contrai incessantemente, empurrando o bebê pelo canal de parto para o nascimento. Então, obviamente que mulheres sedentárias, mulheres com uma idade mais avançada, vão ter um pouco mais de dificuldade para atingir o parto por via vaginal, o parto chamado natural. E, inclusive, isso é consistente com dados científicos mundiais, em que a gente vê que as taxas de cesariana, independente do país, aumentam com o evoluir da idade da mãe. Claro, é compreensível, claro. Bem, eu acho que a gente, né, abordou o tema. Um tema cheio de nuances, riquíssimo, inesgotável, mas eu acho que o público gostou, eu acho que deu para dizer que
abordamos direitinho. Faltou alguma coisa, de repente, que eu não perguntei e que você, Alexandre, gostaria de deixar no ar em relação a dar à luz entre os 35 e 39 anos? Não, eu gostaria apenas de colocar que assim, a medicina ela age em função da sociedade. A sociedade traz as diferenças e os problemas e a medicina corre atrás para solucionar esses problemas. Então, que apesar de a mulher engravidar aos 35, 38, 40 anos de idade, a medicina hoje está pronta para ajudar essas mulheres a conseguirem o sonho de serem mães. Elas têm apenas que acreditar no médico e seguir o caminho que ele traçar para que o resultado seja o melhor possível. Falei com o ginecologista e obstetra, membro do corpo clínico do Albert Einstein São Paulo, o doutor Alexandre Pupo Nogueira. Alexandre, adorei o papo, viu? Muito obrigado. Eu que agradeço. Muito obrigado e espero ter esclarecido aí as ouvintes. Com certeza.